é isso aí, galera. Trazendo em primeira mão com exclusividade que vazou aí o novo The King of Fighters All Star. Não, isso aí foi uma piada aí só pra deixar o clima mais leve aí, porque o assunto desse vídeo é sério, mas não é tão preocupante. E também vou dividir em partes, porque vou estar abordando rigorosamente tudo nos mínimos detalhes. E acompanhe esse vídeo até o final porque é extremamente importante, principalmente para você criar opinião. E também, se você for de outro país, ativa a legenda para melhor compreensão. E quem quiser saber que jogo é esse aqui, estamos falando do jogo relativamente exclusivo, né? Da Ásia, Dead or Alive Extreme Peninsular Vacation. Sim, galera, esse jogo aqui é um spin-off do Dead or Alive, que é a melhor versão do Dead or Alive 5. Tem o Tabu 6, mas vocês sabem, né? Whatever. Mas eu posso até estar ensinando como é que baixa, como que joga, mas é interessante para passar o tempo, é relaxante. Mas o assunto principal do vídeo, eu vou até finalizar aqui, ó. Estamos falando do The King of Fighters All Star. E vamos voltar logo o melhor tema aí de todos os The King of Fighters. Estamos falando do Kill. E o que vamos sem enrolação aí, que todo mundo está fervoroso, principalmente alguma parte dos jogadores estava querendo saber a opinião do trio lendário, né? Vocês não viram até agora nenhum argumento do Xeno, também do Ashley, só aquele antigo que tá causando até uma certa treta. Aí faltou o último, né, da triagem, assim, estava faltando eu. Mas eu estava acompanhando muito perto e eu vou estar falando também outras coisas que eu estava fazendo aí, que eu estou muito orgulhoso que meu nome está gerando muito burburinho lá no Japão. Sim, Japão. Mas vamos lá, sem enrolação aqui. Semiuri, a última postagem dia 22 de maio, que é o Pest Notes. Não tem nada a ver com o evento, né? Mas, ao contrário do que muita gente pensa, isso aí não é uma exclusividade só nossa. Sim, galera, como vocês sabem, são 3 fóruns principais, que são o coreano, o japonês e o global. Fora que o global ainda está dividido em muitos outros fóruns, como aqui, ó, espanhol, indonésio, e também tem outros subtítulos aqui, ó, tem o chinês tradicional, tem o Discord, tem o Reddit, Twitter, Instagram e Facebook. Mas vamos atentar aos detalhes, que eu vou estar destrinchando tudo até os mínimos detalhes. Como eu já falei anteriormente, aqui, ó, vou até mostrar meu canal. Bora. Abre aqui. Aqui, ó. The King of Fighters vai ser renovado até 2024. Opa, estamos em 2024. Isso foi 3 anos atrás. O que mudou de lá pra cá? Infelizmente, nada. Aí vocês disseram, mas... Sim, eu vou detalhar como já falei pra vocês. Como vocês sabem, atualmente tem uma disputa de titãs e vai escalonar mais ainda com o passar do tempo. No atual presente momento tem o que? O último lançamento de DLC do Tekken 8 é de gordo. O último lançamento do DLC do Mortal Kombat 1, Homelander. O último lançamento de DLC do Street Fighter 6, Akuma. O último lançamento de DLC do The King of Fighters 15, Inako Shijo. Aí vamos voltar para o The King of Fighters All Star. Qual foi a última versão atualizada da Inako Shijo? Esqueci. A FES. Um dos ranqueamentos aí que, principalmente quem estiver começando, vai estar extremamente defasado, não tem rigorosamente utilidade nenhuma no jogo. Mas vamos que realmente interessa, não é só isso não. Comparação entre o próprio The King of Fighters 15 e o jogo do seu principal concorrente, estamos falando do Street Fighter. Ele atualmente é comparado ao que? Ao Street Fighter 5. Sim, o principal responsável pela demissão do Ono. Ou seja, um dos jogos assim que praticamente deram gigantescos prejuízos à Capcom, uma das maiores empresas globais aí de jogos. Aí o rival do Ono, o que fez? Sim, estamos falando do Oda.
já fez o mais próximo possível do que o The King of Fighters 14 é o equivalente ao Street Fighter 4. The King of Fighters 15 é o equivalente ao Street Fighter 5. Aí qual foi o próximo jogo? Até para testar, Jaime. Sim, essa é de Kylo Ines. Isso é uma estratégia aí que foi extremamente lucrativa, mas whatever. Publicamente e frequentemente, o Oda deixou mais do que explícito que só pegou a franquia The King of Fighters com um único objetivo: fazer um jogo de Fatal Fury, não de Garou, de Fatal Fury. Tanto que ele renomeou o jogo, que não vai ser Garou 2, não vai ser Garou City of Wolves, vai ser Fatal Fury, City of the Wolves. Mas vamos atentar em outro pequeno detalhe. O que a própria Capcom, que é rival dos The King of Fighters, que é a principal franquia da SNK, fez? Tinha esquecido. Mudou em Jaime, mudou rigorosamente tudo. Mecânicas, o estilo de jogo, prioridade absoluta para casuais. Tanto que o World Tour, o mesmo hoje, eu vi gente elogiando e muito o World Tour. Fora modo de jogo, skins de todos os personagens e muitas outras coisas. Street Fighter 6 realmente está na quinta geração, coisa que eu não vejo nenhuma pequena motivação do The King of Fighters 15. E vamos que realmente interessa, sejamos extremamente sinceros. The King of Fighters 98L, The King of Fighters All Star, até, vamos falar também, The King of Fighters Arena. E esse jogo aí que tá tentando sobreviver nessa maré aí, um bom e velho SNK Generation, tudo tá na mesma hora. Tem um elefante na sala e eles estão na sombra desse elefante. Aí que acontece? E eu espero muito que Garou 2 pelo menos sirva ao propósito inicial, ou seja, não dá prejuízo, porque tem chances gigantescas de Ono não durar pós esse jogo não, porque já está somando muitos red flags. Então, principalmente até para constar que em muitas modelo 3D, atualizações dos especiais, tanto os clássicos quanto os da era 3D, enredo, artwork, tanto que o design do All Star é o oficial atual do The King of Fighters 15 e o 14 também, né? Fora muitas outras coisas, o The King of Fighters All Star estava muito superior até que o The King of Fighters 15, que era para ser um jogo de quinta geração, para estar lá, não, mesmo que não tivesse no mesmo nível do Street Fighter 6, se tivesse para mais próximo possível do Mortal Kombat 1, que é impossível no momento atual, né? Seria bom, porque é um dos 3 jogos clássicos, os 3 jogos da era do arcade, época que nem o Tekken era soberano. O Tekken veio ser soberano há muito tempo depois, mais de uma década. Aí fica complicado. Aí o que acontece? A NetMember é dona de outras franquias, como 7 Pecados Capitais, que puxou muita coisa, que a NetMember ficou apoiando em muito. Tanto que eu vou estar mostrando para vocês outro jogo. Fora que eles também, como é da Coreia, eles se apoiam muito no Static Knights, também que outro jogo, outra franquia deles, tanto que eles voltam e meia criam um jogo novo, Static Knights. Criou agora um jogo Tower of Gold e agora eles estão literalmente toda a equipe principal deles relocaram para o grande sucesso que vocês vão ver aqui agora. Estamos falando aqui, ó, do Solo Leve Arrise, que infelizmente eu não estou jogando nesse presente momento, não só para jogabilidade que eu não me acostumei, tanto, e também porque são 40 GB. Aí vocês digam, mas você não tem PC. Eu tenho, mas de que adianta eu ter um PC porrada se os meus inscritos não tiver computadores e celulares que acompanhem uma porrada dessa aí. Tanto que vocês não vê, voltem aí canais de Genshin Impact ou de outros jogos assim, mesmo ranqueamento de jogos pesados. Mas isso aí, velho. Aí que acontece? Isso aqui, sabe-se lá até quando de 2024
vai estar vigente o contrato. Mas tudo indica, até a data de aniversário, que vai ser agora em julho, eles vão fazer, nem que seja uma nota assim, ó, não, vou nota de desenvolvedores, ou então nota de encerramento. Espero que eles libera todo mundo, todos os personagens, ó, pra gente pegar. Libera, lá. Aí o que acontece? Em outro momento eu vou estar mostrando nesse vídeo mostrando muitas outras opções para quem quiser jogar tanto jogos da franquia da SNK quanto jogos aí do estilo The King of Fighters All-Star. Então continua acompanhando esse vídeo aqui. E em relação a isso aí, eu espero que pelo menos o Garou dê um gásinho, né, para a SNK, porque tá precisando muito, porque Oda não tá assim, ó. Eu sou o diretor da maior franquia, eu tenho que estar, ó, pronto, eu tenho que fazer, dar uma de arada, dar uma de Red Bull, ó, fazer o jogo tá no ápice assim pra eu ter, ó. Red Bull fez o que, ó? Mortal. A DC e a Warner fez o que? Oi, esse cara joga duro aí. Pronto, jogou a Injustice na mão deles. Injustice é uma das franquias mais aclamadas. Todo mundo tá desesperado pelo Injustice 3. Cadê, velho? Mesma coisa. Harada. Tech 7 já era extremamente atual. Lançou o Tech 8. Se tiver uma mínima chance de tiver Tech 9, o hype vai estar lá no ápice. Oxi. Mesma coisa Street Fighter 6. O pessoal tá esperando o quê? Tá esperando Sagat. Sim, já nesse presente momento esperando Sagat, esperando Mika, esperando Sakura, que são personagens extremamente clássicos e todo mundo tá desesperado para ver esse Jane, que é um dos motográficos mais atuais da Capcom. Pô, fica de complicado. Aí vem The King of Fighters. Nas telas de seleção os personagens não se movem. Skins é um ou outro personagem e não tem material que preste aí para jogadores casuais. Era praticamente o Multiversus no início aí. E olha que depois de perder 90% do público, emergencialmente a Warner tirou do ar, reformulou 90% e agora tem uma chance muito grande de estar, ó, cacetando o Garou. Fora isso que eles têm que lembrar que tem o 2XKO, que é o primeiro jogo de luta lá da Riot, que eles investem extremamente pesado, principalmente porque eles têm muito dinheiro. E vai complicar pra caramba, meus filhos. Tá doido. Oda prejudicou pra caramba aí. Tanta franquia que vocês estão vendo aqui, é claríssimo. Esse ano, agosto desse ano, vai ser o 30º aniversário do The King of Fighters, a maior franquia de luta da SNK. Era para ser prioridade absoluta, era para ser a mesma prioridade que a Street Fighter é para Capcom, a mesma prioridade que Tekken é para Namco, que Mortal Kombat é para NetherRealm. Não tem condições disso não. Eu tô muito triste, decepcionado. Não tanto com a Netmable, porque eles são empresa, eles não são filantropos não. Se o jogo não tem hype, se o jogo não tem jogadores, infelizmente chega um momento aí que eles cansam. Eles têm 50% ou mais de fechar, porque o contrato vai até esse ano. Se o fôlego que o The King of Fighters All-Star poderia ter se fosse anunciado um sucesso esse ano, combando com uma comemoração dos 30 anos de The King of Fighters. Aí o hype ia aumentar um pouquinho, ia aumentar assim o suficiente para dar um fôlego para o The King of Fighters All-Star. Mas cadê? Nem o jogo RPG não foi anunciado, o aniversário da franquia também não foi anunciado, a DLC não foi anunciado. E por último, não é importante, nem os trailers que preste, que sinto muito, ninguém tá esperando o Butch. Todo mundo tá esperando o Mai, tá esperando a Blue Mary, tá esperando todos os personagens na medida possível nessa roupagem nova, que de preferência com skins nova. Arada tá precisando, tá querendo um tutorial? Vá lá na Hadouken Postagem,
Os caras com certeza absoluta tem uma quantidade insana de ideias que vocês podem estar aproveitando. Mas eu me lembro, mesmo, junto com a Konami, a SNK é uma das empresas que simplesmente, ó, cadê vocês têm que estar assim, é um fake direto assim, ó, escutando a comunidade. Mas é isso aí mesmo. Essa parte aqui já falei o que tinha que falar. Gostaria muito que tivesse colaboração. Infelizmente isso é byte. Infelizmente aqui eu falei no último vídeo aqui que poderia ser uma referência de uma colaboração, mas ao que tudo indica aqui é só reaproveitamento de tela, que aqui é referente ao Guilty Gear. Por este momento não vejo. Se fosse para ter, teria novamente o Dead or Alive, que é baratinho pra caramba. O Solo Leve para uma franquia empurrar a outra, já que o jogo Call of Duty está muitos anos à frente do Solo Leve. E se eu com visão de empresa, eu aproveitaria todas as minhas ferramentas possíveis e imagináveis para empurrar o máximo possível globalmente esse jogo. Mas vamos aguardar aí. Até o que? Até julho, né? Até julho. Mas agora, segunda parte do vídeo. E agora os dois trailers aí de jogos estilo briga de rua. Para quem tá acostumado com o estilo do Tekken of Fighter Star. Começamos por um jogo de Bleach aí que já dá para jogar atualmente. E tem muitas características igual ao Tekken of Fighter Star. Tirando o fato aqui, ó. Tem os principais personagens, como não poderia faltar. Tem as masmorras em modo história. E ó, o ponto principal vocês vão ver agora aqui, ó. Pá! Skins. Sim, muitos personagens ao estar no jogo. Como vocês podem ver aqui, ó, grande quantidade de skins. Ou seja, vai ter muitas versões dos mesmos personagens. Ranqueamento, tem os itens também. Aí eu vou deixar tudo relacionado a esse jogo no link na descrição. Como vocês podem ver aqui, ó. Pronto. E agora vamos aqui, ó, dar uma conferida no site. Como vocês podem ver aqui, ó, o link bleach.cc. Lembrando que são 5 jogos de Bleach só para 2024. Tem 4. Para 2025 tem o Rebirth, que coincidentemente é o nome da minha série. E coincidentemente essa minha série está conectado com um filme aí que está deixando muita gente fervorosa no mundo todo, principalmente no Japão. Mas vou estar comentando mais a fundo depois. Vou deixar tudo na descrição. E vamos por lá. Esse daqui eu vou postar muitas fichas aí, porque para vocês que gostam muito do The King of Fighter Star, só se liguem. Só se liguem. Principalmente para vocês que são fãs de One Piece aí, que vocês vão ficar louco. Estão vendo, né? Que ele tá tendo o mesmo capricho do Tekken of Fighter Star. Estilo de luta, como vocês podem ver aqui, dos estilos de botão. O estilo aqui da tela também, vocês estão vendo. Valong. Isso, principalmente para pessoas que viram aí o Live Act, aí vão ficar louco. Ficar louco, esse jogo é bastante fiel. Opa, viram coisa aqui que não poderia. Mas enfim, vou deixar na descrição também. Vou fechar até isso aqui também. Vou botar outra coisa aqui que... Vamos botar aqui. Mas se vocês quiserem continuar com os jogos da própria NetMembro, temos uma opção aqui que eles deixaram uma coisa cair aqui. Última postagem que fizeram hoje aí, relacionado, como eu falei no início do vídeo aí, tem um jogo bastante popular, que suscitou bastante não só o hype, mas também fez a NetMembro tomar várias decisões, ou seja, principalmente eles selecionarem a dedo animes que tiverem em alta, que tivessem um fandom extremamente grande, eles fazem exclusividade e lançar os jogos, ou seja, o Tough Gold e Solo Level.
Ou seja, e eles ainda foram escalonando, porque o empenho que eles tiveram no Solo Leveling foi um pouco mais acima do que o dos Sete Pecados Capitais, Grand Cross, e o que eles fizeram agora aí no Solo Leveling foi ainda maior ainda. Ou seja, se for nessa andada Kawahati, eu quero ser muito fã do próximo anime, de que se transformará em jogo. Mas voltando aqui, Yadli, parece que virou moda, virou moda de jogos AFK. O ponto positivo, são leves e extremamente fáceis de jogar, até no automático você joga. Aí vamos estar conferindo algumas coisas. Tá rolando pré-registro. Primeiro momento aí que, como vocês estão vendo aqui, vai ser o jogo já vai estar em português. Na medida do possível, o bom e velho, né, aquele cliente que conseguindo uma das poucas vitórias da nossa comunidade, que acabou impactando em todos os jogos, principalmente, ou pelo menos nos principais jogos da Netmable, que é a possibilidade de jogar pelo PC. Então aqui estamos vendo no primeiro momento, né? Mas eles deixaram cair uma coisinha aqui. Aqui já está previsto, como está aqui, mas faço tanto no site, no Google Play, quanto no site oficial, que aí vocês ganham um cupomzinho, como bom e velho cupons. Mas eles deixaram cair uma coisinha aqui, ó. Previsto para 31 de outubro de 2024. Ou seja, vocês podem estar se preparando, pode estar, ai, eu vou estar jogando, não vou estar jogando, mas eles deixaram cair outra coisa aqui, ó. Tem uma campanha, bora, meu filho, olha. Jogadores do Grand Cross que se pré-registraram aqui no Sete Pecados Capitais, então vão ganhar uma, como é? Aqui, ó. Epa, não usem, mas enfim, eu não vou jogar a Sete Pecados Capitais Grand Cross mesmo, mas whatever. Além desse, vamos ganhar mais esses itens aqui e é o que? Mais 3.000 invocações, eu acho muito, né? E Diane. Vai estar interessante, vou estar jogando de qualquer maneira, não nesse canal, no canal lá do New Speed Game, que também é Monique, né? Pra variar. Mas é isso aí mesmo, vou voltar aqui, vou voltar tudo. Ai meu Deus. Eu pensei no roteiro, mas como vocês sabem aí, eu prefiro evitar cortes para ser o mais espontâneo possível e mais sincero possível, tanto que tem muita gente, mais de 50% dos meus inscritos são fiéis ao canal e eu espero que continue sendo fiel, porque eu vou estar na medida possível, vou estar adicionando outro jogo. Garou, eu vou esperar e na medida possível posso até estar jogando. Tem King of Fighters 15, a decepção foi tão grande que eu nem instalei. SNK Generation, ou como eu disse, um ou outro joguinho eu vou trazer. Tekken Fatal Star, temos até um aniversário do jogo, ou vamos aguardar até o final desse mês, qualquer noticiazinha. Até o aniversário do jogo vai ter alguma posição se vai continuar ou vai encerrar. Então, independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre a fundo, sempre procurando todos os canais oficiais e também peculiares para estar filmando, para estar dando spoiler, para estar trazendo conteúdo de preferência exclusivo, de preferência spoilers para vocês. Então, eu espero contar mais uma vez com a confiança de vocês e até a próxima, galera. Fui.